Salve, salve, galerinha, tudo bem com vocês? Evandro Marques por aqui para mais uma questãozinha. Hoje uma questão de um assunto muito batido, né, galera? Um assunto muito cobrado, cladogramas e grupos vegetais. Questão proposta aí no vestibular 2025-2 da Unesp. Antes, porém, uma perguntinha. E aí, tá inscrito no canal? Ainda não? Cara, tá perdendo tempo, hein? Vou dar um tempinho para você inscrever e ativar o sininho para receber aí notificações. Toda semana questões com dicas importantes para vestibular e Enem. E aí, inscreveu? Então vem comigo. Questãozinha 63. Analise o cladograma que apresenta algumas das características evolutivas compartilhadas entre os principais grupos de plantas, representado pelos números de 1 a 4. Tá aí o nosso cladograminha, né? Além das características referidas no cladograma, os grupos de plantas 1, 2, 3 e 4 apresentam, respectivamente, letra A, gametófito duradouro, soros, endosperma, haploide e fruto. Letrinha B, esporófito, haploide, folíolo, sementes nuas e dupla fecundação. Letra C, esporófito transitório, raízes pivotantes, estróbilo e endosperma diploide. Letra D, gametófito haploide, grãos de pólen, soros e endosperma triploide. E na letra E, gametófito transitório, prótalo duradouro, estróbilo e dupla fecundação. E aí? O que você marcaria nessa questãozinha? Além dessas características presentes aqui no cladograma, tá? Que características os grupos 1, 2, 3 e 4 apresentam? Marcou? Fez aí? Então vem comigo, vamos lá, fazendo aí a nossa resoluçãozinha. Coloquei aqui o cladograma, né, galera? E agora vamos lá. Ele fala nos 4 grandes grupos vegetais. E a gente já pensa logo em briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, né? Vamos olhar aqui o cladograma, onde a gente vai colocar esses 4 grupos. Grupo 1. A gente observa aqui no cladograma, né, galera, que o grupo 1 é um grupo de planta que ainda não tem vaso condutor, né? Os vasos condutores, olha, aparecem em 2, 3 e 4. Todos os grupos após, né, esse tracinho, que é a novidade evolutiva. Legal? Gente, o único grupo de plantas sem vaso condutor é o grupo das briófitas. Legal? Representado, por exemplo, aí pelos musgos e antóceros. Legal? Bom, grupo 2 já tem vaso condutor, mas ainda não tem semente. Esse grupo é o grupo das pteridófitas, representado, por exemplo, pelas samambaias e avencas. O meu grupo 3 tem semente, mas ainda não tem flor, né? Esse grupo é o grupo das chamadas gimnospermas, representado, por exemplo, pelo pinheiro do Paraná, a nossa querida araucária, né? E, por exemplo, aí pelo cipreste, pelas sequoias, né? E o grupo 4, com flores, é o grupo das angiospermas. Identificados. Agora ele quer o seguinte, que outras características apresentam esses grupos, a galera, né? Que outras características as briófitas apresentam, que outras características das pteridófitas. Legal? Então o que a gente pode pensar? Lá em briófita, moçada, uma característica muito marcante desse grupo é que o gametófito é duradouro. É o único grupo de plantas em que o gametófito é a fase duradoura, tá? O esporófito nas briófitas é a fase transitória. Aí uma coisa importante aí, né, galera? Em botânica, briófitas, único grupo com gametófito duradouro. Pteridófita, gimnosperma e angiosperma, o esporófito é a fase duradoura. O gametófito, nesses 3 últimos grupos, é a fase transitória. Obrigado. Legal? Pteridófita, o que a gente tem? Presença de soros. Mas, prof, o que são esses soros? Está embaixo aí para você, olha. Essa foto aqui, né, de uma folha de samambaia, cheia desses pontinhos. Esses pontinhos são soros. Dentro desses soros, a gente tem esporângios envolvidos com a produção de esporos. Legal? Os soros são estruturas, portanto, envolvidas com a reprodução das pteridófitas. E como eu disse há pouquinho, tá? De pteridófita para frente, galera, o esporófito passa a ser a fase dominante do ciclo de vida. Legal? Gimnosperma. Eu tenho o estróbilo como característica muito forte. Os estróbilos, galera, são estruturas reprodutoras, né? Fazendo analogia, seriam as flores das gimnospermas. Mas nada de escrever flor, tá? Estróbilos. Chegando um aí pra gente. Olha, esse aí o estróbilo masculino nessa foto aí que eu fiz, né? Esse estróbilo masculino não é tão comum, né? O pessoal não o vê muito. A galera vê muito o estróbilo feminino, aquela pinha, muito empregada, por exemplo, em arranjos na época de Natal, né? Esse aí o estróbilo masculino, essa plantinha com as folhinhas aqui no fundo, que é o nosso pinus. Legal? Além disso, gente, o tecido de reserva é haploide, uma característica muito forte também de gimnospermas, tá? E nas angiospermas da vida, as plantas que apresentam aí flores e frutos, estão aqui o nosso, né, as plantas mais conhecidas como o nosso arroz com feijão, né? Além de fruto, galera, uma dupla fecundação, tá? E decorrente dessa dupla fecundação, um tecido de reserva triploide, 3N. Perfeito? Dito isso, questão resolvida, né, galera? As características dos demais grupos estão aí. E a gente vai então para a questãozinha. Na letra A, ele coloca pra gente, olha, briófita, gametófito duradouro, certinho. Soros em pteridófitas, a gente acabou de ver. Endosperma, haploide em gimnosperma. E fruto em angiosperma. Letra A, redondinha. Legal? Na letra B, esporófito, haploide. Erro aqui, né, gente? Em qualquer grupo de plantas, o esporófito é diploide. Aliás, uma dica bacana aí. Dica de botânica. Gametófito é sempre haploide. Esporófito é sempre diploide. Legal? Na letra C, ele fala em esporófito transitório. Ok, pensando em briófita, ok. Raízes pivotantes. Galera, são aquelas raízes que têm um eixo principal de onde partem raízes secundárias. Muito característico de angiosperma dicotiledônea. Esse item não está muito legal. Mas olha, ele coloca lá no finalzinho endosperma diploide em angiospermas. O endosperma lá é triploide. Portanto, letra C, errada.
Letra D, gametófito haploide, sempre, perfeito. Grãos de pólen, galera, pteridófita não tem grão de pólen, legal? Soros são característicos de pteridófitas, não de gimnospermas. Endosperma triploide estaria ok, mas a letra D tem erros, né? E na letrinha E, gametófito transitório, opa, isso aqui está errado. É embriófitas, o gametófito é a fase duradoura. Protalo duradouro, protalo é o gametófito lá das nossas samambaias, tá? O gametófito lá é a fase temporária, a fase, né, permanente lá é a fase esporofítica. A propósito, a gente colocou uma questão recente falando de briófitas e pteridófitas, uma questão da UFV. Vale a pena dar uma conferida. Legal? E estróbio, gimnosperma estaria ok, dupla fecundação em angiosperma ok, porém o começo está errado. Portanto, para essa questãozinha da Unesp, letrinha A. E aí, gostou? Curtiu? Se sim, compartilhe aí com seus colegas. Abraço, gente!